que é importante conhecer o céu de nascimento e o desenho humano. Riquezas celestiais. Pararariru. Amados, amadas, com muito prazer. Vamos lá, que estou colocando agora aqui isso. Ahora sim, que bueno. Vou com muito prazer falar com você sobre a importância de conhecer o céu de nascimento e o desenho humano. A primeira coisa que tem que se saber é que o mapa natal e o desenho humano, eles revelam potencialidades. Não significa que porque você tenha o Sol em Escorpião, já você tenha na possibilidade da tua personalidade o comportamento escorpiano iluminado, que você saiba canalizar essa vibração de maneira harmoniosa. Não? Então, você tem que saber que o mapa do céu de nascimento, ele é um mapa de riquezas celestiais que você tem à tua disposição. Que é o que significa que você tem ferramentas no teu ser que te permitem canalizar essas riquezas de maneira mais fácil que outra pessoa que não tem. Então, por exemplo, se eu te pergunto qual é que é teu ascendente, e você fala, meu ascendente é Áries, ou é Capricórnio, mas você não tem ideia do que isso significa como riqueza celestial, fica uma coisa sem conexão. Então, por exemplo, se você sabe que o ascendente é o ponto que vem tangente do leste, quer dizer que todos os pontos que estão abaixo dele, primeiro tem que atravessar pela Terra para chegar em você. O ascendente é aquele raio que vem direto no teu coração, na distância mais curta, e que significa, anota lá, que afina toda a orquestra de sons que você é. Então, o ascendente é uma afinação da personalidade. E você saber o que estava lá no leste no momento que você nasceu, e entender o que isso significa na direção da tua personalidade, aí é que você está entrando em contato com a riqueza celestial. Agora você vai falar, é verdade, mas que... E tem pessoas que, por exemplo, não têm ideia dessa relação que nós temos com o céu. Tem pessoas que sabem de informação. Assim, eles sabem até falar onde que tem todos os planetas no seu mapa, em que casa está e tudo. Mas fica uma coisa assim mental. Não é uma relação viva. Você vê o seu mapa, que é seu céu de nascimento, e cada planeta é uma função da tua personalidade, é tipo uma entidade que está viva em você, não é teórico.
Então, por exemplo, agora eu estava vendo um mapa de um leonino. Um sol em leão na cúspide da casa 5. Com Júpiter também na 5. Aí você vai ver, sem lugar a dúvida, se você faz uma interpretação astrológica disso, de maneira direta, você falaria, não, uma pessoa que está aqui indiscutivelmente para brilhar, para ser protagonista, e ele na verdade é em todas as coisas que ele faz, mas aí você vai ver o desenho humano dele, e ele, o centro do ego e o centro G estão indefinidos. Então ele é um leonino de casa 5 que está aqui para brilhar, mas sem ego. Olha que sutileza. Então isso significa que a riqueza celestial, ela tem também uma determinada situação. Você não pode fazer uma leitura automática só porque o planeta está em um signo em alguma casa. Tem que ver o contexto. Tem que ver a mandala. Aí você disse, mas Héctor, respondendo, estou só respondendo, não? Pergunta, você pode ficar à vontade aí para fazer perguntas também. Por que as pessoas não conhecem os psicólogos, os psiquiatras, os intelectuais, a maioria das pessoas, e assim como as pessoas populares não conhecem, até os próprios astrólogos, não conhecem este misticismo, esta magia que tem na mandala do céu de nascimento. E eu te falo assim porque, sabe o que, meu filho? Que esse conhecimento está sendo revelado agora. Agora que nós estamos prontos. Até agora, por exemplo, eu via o Karnal, o Ponde, aquele outro médico da Globo que eu sou ateu, se orgulhando até disso, faço vídeo que sou ateu. Mas você, por exemplo, eu conhecendo o mapa dele, que está tudo em ar, ele está fascinado pelo método racional. E ele tem como riqueza celestial. Eu adoraria poder bater um papo até público com o próprio Karnal, ou com o Pondé, ou com o outro, o médico da Globo, que agora esqueci o nome dele. E para mostrar que, como eles estão só ligados no plano racional, ele não tem essa conexão com, ainda que, por exemplo, o próprio Karnal teve esse treinamento na infância, a parte racional dele, à medida que foi crescendo, fechou o canal da sensitividade, da mediunidade, da intuição. E isso está revelado dentro de suas riquezas celestiais, no seu mapa natal e no seu desenho humano. Que você vai ver que o centro coronário está ligado ao centro mental, está ligado ao centro laríngeo, que o descreve como um falador, como um comunicador, por certo que ele se comunica muito bem. E ele é um grande estudioso. Ele não é ignorante. Ele só que eu não falaria que eu retificaria ele, o canal, manda lá esse segredo para ele, que eu falaria que você não é ateu, canal. Você é racional. E através do caminho racional você nunca vai chegar a Deus, a não ser pela própria negação do plano mental. Porque esse plano mental que nós usamos até é um plano mental inferior. Ainda não temos que trabalhar com um plano mental que trabalha com geometria sagrada, com as teorias modernas da matéria, da mecânica quântica, a teoria da relatividade, a teoria das cordas e tudo que vem por aí, as teorias matriciais,
a teoria do caos. Não? Existe uma complexidade muito grande na inteligência que criou esta vida, que vai muito além da racionalidade. Então, a informação dos conceitos de astrologia, quando você faz uma definição, por exemplo, do que é Marte, do que é o Sol, do que é a Lua, esse conceito é, na verdade, uma janela para o infinito. Não é para você ficar na definição, é uma nave. Cada conceito é uma nave que te vai fazer viajar e que te vai revelar segredos e que te vai revelar coisas. E é lógico que aqui já não estamos falando de outros canais de conexão com as riquezas celestiais que vão além da racionalidade. Por isso, na verdade, a interpretação de um mapa ele é um ato de bruxaria, de magia, de encantamento. Não é racional. Não é, você tem um sol aqui, então isso significa isto e isto. Você tem, então você está vivendo este aspecto, então significa que... Isso é uma parte. Eu poderia falar assim, que é a iniciação. Depois você tem um contato vivo com a riqueza celestial e ela fala. Por isso eu falo muito a pessoa que eu faço um mapa, desenharem um mapa e colocar a posição no lado e deixar que isso fale. Mas não a razão, sino a magia. O desenho humano é um aprofundamento do mapa astral. Essa sacação do cara que criou o desenho humano, que ele foi canalizado, é uma viagem maravilhosa. Ele realizou um sonho de muitos astrólogos já da antiguidade, que conheciam o I Ching, conheciam o taoísmo, e queriam buscar uma relação entre os hexagramas do I Ching, que é o livro das mutações, o famoso livro das mutações chinês, que tem milhares de anos, e que é o livro que contém a sabedoria das diferentes etapas de todos os processos que a vida tem. É o livro da mutação. Cada hexagrama corresponde, poderíamos falar assim, a um estágio do ser. É muito interessante, quem não conheça, conhecer o I Ching. Tem um site de nosso amigo e colega que é iching.com.br. Você vê lá, você pode fazer o I Ching ao vivo e ter significado de todos os hexagramas e as linhas. Então, ele conseguiu fazer uma combinação da roda do hexagrama com a roda do zodíaco, seguindo uma ordem que ele revelou, porque isto aqui já foi um intento de outros astrólogos, pelo menos o que eu conheço, ele tem outro tipo de relação do hexagrama com os graus zodiacais. E aí o cara foi mais longe ainda, meu. Ele foi mais longe. Ele ligou estes posicionamentos dos planetas nos hexagramas a uma teoria dele dos 9 centros energéticos associados aos 7 chakras. E desta forma, cada um destes centros energéticos tem um determinado número de portas. E estas portas são abertas pelo posicionamento de teus planetas natais e de um mapa pré-natal que ele criou, revelando quais
são os centros energéticos que você tem ativado. E esta é uma informação que o mapa astral não te dá. O que você pode, claro, depois que você sabe, você pode ver o que sustenta isso. Mas ele é uma via. Então, o desenho humano é uma via, é um prisma que te permite ver o teu céu de nascimento, revelando informações importantíssimas, como o tipo de personalidade que você é, qual é que é a tua estratégia para que dê certo as tuas coisas, o que você pode tomar como uma referência de lucidez dentro da ferramenta que você tem. Então, por exemplo, este leonino que tem o Sol e Júpiter na casa 5, ele no centro, no desenho humano, tem o centro G, que é o centro do ego, e o centro G indefinido. Ele também é, por exemplo, o terceiro irmão. 2 homens antes dele. Desta forma, o projeto leonino dele, nós poderíamos falar assim, num plano de imagem, é um projeto sem ego. O centro G está aberto. Quando o centro está indefinido, a pessoa vive esse centro de maneira mediúnica. Por exemplo, eu também, que tenho o Sol com Plutão em Leão, então ele me dá muitas características leoninas. Tenho o centro do meu ego indefinido. Então você vê que eu fico na minha. Tem um monte de congressos, me convida, eu participo muito pouco. Eu fico iluminando esse caminho que eu tenho, porque eu tenho tranquilidade, eu não preciso ser reconhecido. Por exemplo, aqui no Instagram eu poderia fazer promoção, não como se chama isso, do Instagram, para ter milhões de seguidores. E eu considero sim que até a coisa que eu falo deveria ser escutada por milhares de pessoas. Só que tem uma parte minha que me fala, fica na tua. Quem que te tem que escutar, ele vai naturalmente te escutar. Vai sentir o chamado. Se você não está agora sendo escutado por milhares de pessoas, é porque ainda você tem que mudar uma coisa na maneira que você fala. Meu irmão me disse, não, é que você tem que fazer vídeos menores, mas imagina fazer esse vídeo menor. Eu estou fazendo os menores e estou fazendo os maiores também. Então, aquela pessoa que não tem ego, como eu e este menino, o nosso caminho é focar na criação. Não porque eu quero ver eu brilhando e ser reconhecido, mas porque eu estou sendo útil. E se realmente você estivesse sentindo que aquilo que eu estou falando é útil, você ia naturalmente a compartilhar, ia irradiar isso, ia colocar gostei, ia colocar no comentário um puta texto ali de agradecimento e tal. Aí eu falei para esse menino, assim como estou falando para mim mesmo, o meu foco não está em que eu seja reconhecido. Meu foco está em eu melhorar. E melhorar de tal maneira que naturalmente aquilo que eu faça vai viralizar. Então, por exemplo, ele faz cataventos lindos, utilizando a geometria sagrada e a combinação dos metais.
E ele fala, cara, fica melhorando, melhorando cada evento, que quando ele estiver pronto, todo mundo vai querer. Quem me fala então isso? Porque, por exemplo, tem um monte de amigo meu que me fala, mas certo, não faz dinamização das... Agora eu esqueci, tem uma palavra específica. Que palavra é? Me escreve aí. Ô Lígia, eu vou depois fazer para todo mundo, uma fala aberta para que vocês entrem. Mas agora me vou concentrar nessa coisa do mapa natal e do desenho humano. Mas depois, com muito prazer, eu falo com quem quiser. Então, essa compreensão do meu mapa natal, onde eu tenho também um Sol, Plutão na casa 8, quadratura com Saturno. Então, eu não posso ser divulgado artificialmente. Não é que é artificialmente, é que quando eu falo, estou falando para determinar pessoas mesmo. E eu aceito isso na maior humildade. Eu não peço que você clique em gostei, não peço nada. Agora tem uma amiga minha que está por aqui e falou, Eto, por que você não faz um vídeo com a pessoa que faz o mapa com você, que ela fale como foi bom e tal, essa coisa normal. Ele, porque isso não me é permitido a mim, ao meu estilo. Não quer dizer que tenha outras pessoas, por exemplo, que tem o centro do ego ativado e o centro G ativado, tudo ligado, e ligado com o sacral, ligado com o emocional, ligado com tudo. Eles naturalmente são tipo assim estrelas. Eu sou uma estrela da matéria escura, eu acho. Não é para estar assim, que todo mundo me conheça. Eu tenho que estar onde eu estou. E se eu sinto a vontade, por exemplo, que é mesmo falar com chinês, japonês, eu falo já na telepatia. Mas aqui, no plano da realidade, então eu tenho que me melhorar e eu tenho que conseguir me aprimorar a um momento que isso, quando eu faça naturalmente, vai ser viralizado. E desta forma, o caminho da realização social das pessoas da nossa tribo, revelada pelo mapa natal e pelo desenho humano, é mais trabalhosa, demora mais, porque ele não utiliza nenhum artifício que não seja a verdade do produto. Porque quando o produto ele consegue a sua verdade de utilidade pública, ele naturalmente se encaminha e se realiza. Então, o desenho humano, ele te dá informações complementares, mas fundamentais. Eu sei, por exemplo, já estudei muito também o Sincronário da Paz, aqui respondendo. Estudei, sinceramente, eu gosto muito de Argüelles e tal, mas eu não consegui descobrir. E eu quero falar isso porque tem alguma pessoa, tem uma menina que eu queria me lembrar do nome dela, que ela me fez até a interpretação do meu Kim, de minha oitava, de meu oráculo. E eu já estudei mesmo, eu agradeci muito o que ela me fez. Mas eu estou falando para ela, estou falando para você que o desenho humano e o mapa astral, meu irmão, dá de 10 a 1. São informações muito ricas, importantíssimas.
para você poder ter uma compreensão de como viver com mais eficiência. Como você mapear cada setor da vida. Claro que você me vai falar, não, mas eu vivo na intuição. Eu vou seguindo minha cabeça, meu coração e vou resolvendo a coisa. É uma possibilidade. Mas aí quando você vive assim, você vive a tua potencialidade programada pela tua inconsciência. Então você tem um Marte em Escorpião, na casa 7, por exemplo, e passa todo o tempo brigando com o teu parceiro, com as pessoas, e não sabe por quê. E quando tem um planeta, que Plutão, um Urano, que pega esse teu Marte, você rompe o relacionamento. Então, quando você tem conhecimento do teu mapa, do teu desenho, você não só funciona melhor, funciona com mais eficiência, mas que você pode utilizar isso, essa potencialidade, para você entender o teu comportamento na família, com os filhos. É um caminho de autoconhecimento. Não é só saber, eu tenho um mate aqui, eu tenho um mate lá. Tem que utilizar isso como uma janela que se abre para você ter um entendimento do teu comportamento em cada um dos setores da vida. E aí você vai falar, nossa, por exemplo, puta que pariu, agora entendi o que é um Plutão na casa 8. Como eu estava falando, porque, por exemplo, você vive relações tóxicas. Não, você não vive relações tóxicas. A toxicidade da relação é devido à tua ignorância, de não saber como lidar com Plutão. Então, se você, cada vez que se manifesta Plutão, vai ver ele de maneira paranoica e defensiva, você vai levar esse Plutão a uma manifestação que aparentemente é tóxico e tal. Mas, por exemplo, se você tem um parceiro, como eu estava falando, eu falo assim, como eu tenho Plutão na casa 8, sabe o que eu falo? Essa é uma indicação do meu mapa. Eu falo, olha, você está vendo que você agora está toda bonitinha, assim, se comportando tudo bem e tal, saiba que daqui a pouco você vai entrar em alguma loucura. Como assim? É uma loucura de que eu te estou traindo, te posso trair, que eu te estou usando, que eu estou te abusando, alguma loucura. Então, vamos fazer um pacto entre nós. Quando começar, você me fala antes. E quando começar em mim, eu te vou falar antes. Por exemplo, eu estou achando que você me está rejeitando, que você me vai trair. Tem fundamento isso? Aí você está na presença de Plutão, tem que saber falar a verdade. Ô mamita, realmente tem uma pessoa que eu estou vendo, que eu estou achando que ela me está seduzindo. Porra! E fala a verdade. Porque aí a telepatia do outro diz, porra, eu saquei na hora. E aí que você, mamita, se isso te está perturbando, então eu vou falar com essa pessoa. Ele fala, olha, minha mulher, não tem que nem explicar uma razão para não meter a mulher na coisa. Simplesmente, olha, eu acho que é melhor nós tomarmos uma relação com um respeito maior, porque eu sou casado. E para mim, meu casamento é sagrado. Eu não gosto que a minha mulher fique perturbada por nada. Então, se alguma coisa está perturbando ela, eu não vou ver se é uma coisa real ou não. Da minha parte, com certeza não tem.
Porque eu simplesmente fecho o canal. Para mim, mulher, desde um ponto de vista sexual e íntimo, é só a mulher que está comigo. Todas as outras mulheres, para mim, são filhas ou como se fosse minha mãe. Não tem projeção. Então, tem que saber cuidar a telepatia do parceiro. Eu sei que tem pessoas que vivem isso de maneira muito superficial e se permitem amor livre e todas essas coisas porque estão nesse estado de consciência, não? Ou tem mapas com Vênus, Marte em fogo ou em ar. É decir, eles estabelecem relacionamento, mas não vão fundo. Como vamos nós, que temos Plutão na casa 8, ou que somos do signo de água, uma Vênus caranguejo, uma Marte em peixes, uma casa 8 forte. O meu tesão é a profundidade. O meu tesão é estar com uma pessoa que está presente quando ele está comigo. Não está pensando aqui, consegue e faz esse mergulho com riquezas celestiais, com tesão. Porque cada um de nós é diferente. Então, por exemplo, eu tive companheiras que tinham uma relação diferente com Plutão e uma relação diferente com Casa 8. E aí eu sentia elas, na verdade, sentia essa impossibilidade de fazer este mergulho, mas reconhecia a importância dela como parceira até esse momento, mas tinha um momento que eu tinha que falar, olha, não veja isso que se eu te amo ou não te amo, é que eu tenho uma necessidade de ir mais fundo. E isso não está dentro de tuas riquezas celestiais, e você vai a forçar por querer corresponder a mim. Eu te peço para nós entendermos, agradecer até onde nós chegamos, mas eu tenho que continuar nessa compreensão do próprio mapa astral. E outra coisa, por exemplo, muito importante em relação ao desenho humano e o mapa astral, é quando você tem o centro emocional aberto. Por exemplo, eu tenho ele aberto. Com essa profundidade de casa 8, aí vem as coisas que às vezes são contraditórias. E por isso é importante entender. Porque agora olha todo o papo que eu fiz de querer aprofundar. Só que como eu tenho meu centro emocional aberto, eu multiplico aquilo que eu recebo do outro. Olha como é louco. Então eu quero um relacionamento profundo, mas aí quando a pessoa vem com toda a profundidade, enquanto ela me adora, me quer, me tal, eu multiplico isso. Mas quando ela vem com o ódio, com a raiva, com a loucura, com a traição, com a loucura, com a síndrome de Lúcifer, Plutão, eu não consigo resistir. Não consigo resistir, tipo assim, para dormir todo dia com essa pessoa. Eu tenho que falar para a pessoa, eu tenho que ter a minha casa e você a tua. Já eu tive isso. Uma pessoa que eu adorava e tinha uns momentos em que eu precisava ir me refugiar lá no meu sítio, graças a Deus que tenho uma casa no meio do mato com 300 metros de praia, de represa, mato, entre as árvores, os macacos, os passarinhos, ficava eu lá, meditando.
E isso que me fala isso é o desenho humano. Eu, até faz uns, que estamos morrendo em 2023, 10 anos atrás, 2003, faz uns 20 anos atrás, eu não conseguia explicar isso. Eu achava que ele falei, porra, como você fala para a pessoa que venha com tudo, e quando a pessoa vem com tudo, você não consegue receber. E eu sabia uma coisa, por exemplo, eu sei receber a pessoa aqui na terapia, quando eu faço um mapa astral. Quando faço um mapa astral, desenho humano é a pessoa antes e depois de fazer a consulta comigo. Eu sei que tem muitos de vocês, amigos, que passam às vezes 20 anos para fazer o mapa comigo. Porque eu não vou te falar que você tem o sol aqui, eu vou entrar na tua alma. Eu sou Sol Plutão, na casa 8, com Júpiter. E aqui, no plano protegido da consulta, eu posso te receber. E já falei, eu recebi com muito orgulho, com muito prazer, até pessoas que mataram, que cometeram grandes pecados. Eu, na verdade, na interpretação do mapa e desenho humano que eu tenho, sou uma espécie de padre, que consigo fazer entender a meus clientes os seus pecados. E consigo fazer que falem disso, para se libertarem dessas ilusões provocadas pela ferida da alma e a ferida do ego. É um processo. Mas eu posso fazer isso na consulta. Eu não consigo fazer isso com a minha mulher. Eu não conseguia. Agora eu estou mais sábio, eu teria que ver. Mas, olha, eu adoro namorar, eu adoro dançar, eu adoro uma relação. Só que essa relação não pode ser todos os dias. Porque eu sou um sacerdote. Eu, na verdade, já morri já. Eu estou aqui só para fazer isso que estou fazendo aqui. O professor Guereba. Agora, minha parte humana, que delícia poder ter uma parceira, poder ter parceiros também, com quem falar, com quem trocar, mas com o respeito a que esse tipo de pessoa que eu sou, assim como muitos de nós que estão se tornando, porque esse tipo de pessoa que eu sou, ele é um hétero evoluído. Não? Que antes eu vivia, eu casava, eu estive casado por 7 anos, quando o máximo de anos que eu durei 3 relacionamentos. Mas nós cada vez estamos entrando mais em nós, em nossa individualidade, nos sentindo mais. E à medida que você está sendo o teu mapa e teu desenho com mais consciência, você tem mais dificuldade de se misturar. Pelo menos você tem que ter um tempo e um espaço para te estudar, para te sentir, para poder te identificar, e um espaço para te misturar. Um espaço-tempo. É lógico que tudo isso depende do mapa astral, depende do desenho, porque, por exemplo, uma pessoa que tenha o centro emocional definido, e não só isso, por exemplo, que tenha o canal 659 definido, é uma pessoa que tem que dar, primeiro que tudo, conta da família. Eu estou assim super feliz
Agora que eu vi esse menino, que ele tem esse canal 659 e ele tem Mercúrio em Caranguejo, na casa 4, tem toda uma estrutura do mapa onde o papel de ser um pai, um cacique da família, está no caminho espiritual dele. Aí eu adorei poder entrar, porque eu consigo entrar no outro, eu adorei sentir essa coisa. E falei mesmo que bom seria, por exemplo, eu mesmo, poder ser um pai generoso, mais generoso do que eu sou, em termos de dinheiro, em termos de ajuda prática e material, para poder ser generoso com a família, para poder ser generoso com todo mundo que está por perto. Olha que bonito isso. Eu adorei essa energia desse menino. Também nestes dias estou só fazendo um mapa de estrela, de rei, príncipe, princesa. Estou tendo uma... Hoje mesmo eu entrei em contato com 2 grandes atores, um ator brasileiro, uma atriz cubana, Lilian Renteria, que um dia você vai conhecer mais, ela é astróloga também. E aí depois este rapaz, que ele ainda não é ator, mas eu tenho certeza que ele vai arrasar. Não? E estas conexões místicas e ao mesmo tempo tão práticas, tão objetivas, você pode obter quando você vê o seu mapa astral e o teu desenho humano como mandalas de tuas riquezas celestiais. O bem-aventurado, o feliz, quem por uma sorte do destino se inicia nos mistérios divinos, celestial. Carinho no coração. Que delícia mesmo poder me conectar a vocês. Nesse tesão de hoje no céu de Marte em Escorpião, a caminho da oposição com Urano. É para mim prazeroso, é uma... Ai, que rico! Muchas gracias. Besitos. Y me gustan los corazoncitos, me gusta el cariño. Yo te tratar con cariño y tú me tratar con cariño. Y nós aprendernos a nos cuidar. Qué delicia esa relación humana, terráquea, que nos distingue ao parecer de todos os outros extraterrestres. A qualidade nossa é que nós somos seres amorosos, carinhosos, o coraçãozito, besito. Obrigado.